Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Se eu estou bem lembrado, há uma diferença no calendário que nós temos de 4 anos. E, portanto, Cristo teria nascido 4 anos antes de Cristo. Então, isso nos daria hoje, que estaríamos no ano de 2020. E se nós contarmos, então, mais 7 anos de tribulação, nós temos aqui um período de tempo nesse capítulo de 2027 anos. E é interessante isso, porque nós vemos que essa mulher que dá à luz, né, é uma alusão muito clara a Israel, e esse filho é o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio. Então, nós temos aqui a vinda do Senhor em humilhação, né, como o Messias de Israel, esse filho. E esse dragão, nós temos uma alusão ao Império Romano, que então perseguiu e queria matar o filho, queria exterminar com o filho. E depois nós vemos então que nessa metade da semana, da última semana de Daniel, né, da 70ª semana, na metade dessa semana, então é expulso do céu Satanás e seus anjos, e vem a perseguir a mulher novamente, que daí já é esse período que não chegou ainda, que em breve estará em andamento, que é então Satanás e o Império Romano revivido, e essa besta, né, as duas bestas, uma besta e o anticristo. E essa besta então perseguirá essa mulher, e Deus vai proteger, né, Israel novamente. Mas ele volta, esse dragão, essa besta, e personificada, né, Satanás personificada nessa besta, ele então persegue os restantes, né, que dão testemunho, que é no finalzinho, no último versículo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses são os mártires, aqueles que estarão pregando o evangelho do reino, primeiramente entre seus próprios irmãos, né, israelitas, essa massa de Israel que é falsa, né, que são apenas israelitas de nome, mas eles estarão pregando a seus irmãos para que eles se arrependam e eles se apartem, né, do anticristo que estará reinando na terra. E depois também entre todas as nações eles pregarão esse evangelho. Então daí nós temos o final da grande tribulação, então, que daí Cristo mesmo vai voltar, né? É o aparecimento de Cristo, como as Escrituras nos falam. Cristo mesmo vai aparecer e exterminar os inimigos de Israel, e vai também ordenar a prisão de Satanás por 1000 anos, daí então inicia-se o milênio. Então é interessante pensar que num só capítulo, né, nós temos esses milhares de anos se passando aqui na Terra. O Darby comenta que esse capítulo todo ele começa no versículo 19 do capítulo 11 anterior, e fala que na verdade foi o início da retomada, assim, do relacionamento de Deus novamente com o povo de Israel. Até então abriu-se um parêntese na época da graça, e onde o Senhor estava tratando com esse povo de uma outra forma, em juízo, né? Eles sendo disciplinados,
e agora ele começa a reatar esse relacionamento com eles, mas não sem a justiça, né? Final do versículo 19 fala: foi vista no seu templo e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então ele faz um comentário de que esses trovões, terremotos, saraiva seria realmente um julgamento para com o povo de Israel, né? Ele iria reatar esse relacionamento, mas teria que ter juízo. Nesse capítulo 12 aqui, ele realmente são colocados esses pontos, né, de onde ele vai reatar o relacionamento com Israel. Bem lembrado esse pensamento, porque no comecinho do 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Isso é uma alusão muito clara realmente a Israel, né, mostrando, né, que ele ia iniciar falar, né, de algo, dos juízos que aconteceriam, tudo que estaria relacionado com Israel. Portanto, nós não temos a igreja de nenhuma forma sendo mencionada aqui. Nós vemos que a igreja, esse parênteses que se abriu desde a morte de Cristo, né? Depois, em Pentecostes, quando formou-se a igreja, abriu-se esse parêntese que não tem um tempo definido nas Escrituras. E daí, então, fechando esse parênteses, ou seja, o dia em que a igreja for tirada da terra, em um período muito curto de tempo, talvez semana ou dias, então inicia-se o princípio das dores. E é disso que está nos falando. Então a igreja fica oculta aqui. E é por isso que fica difícil, muitas vezes, nós entendemos o livro e as profecias, porque nós somos informados, tantas vezes erroneamente, de que a igreja faz parte das profecias. E isso não é a realidade. Então fica difícil nós entendermos, mas quando nós entendemos que é uma coisa à parte, a igreja é um período de tempo indefinido aqui na Terra, o qual nós chamamos de o tempo da graça, né, o período da graça. Então, ocultando isso, nós vemos então, terminado com a morte de Cristo, e depois então começando o princípio das dores, que é o que na verdade seria a sequência, né? E depois então Cristo reinando, porque ontem os irmãos mencionaram que as Escrituras falavam dos sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam. Então primeiro teria o sofrimento e depois as glórias. Então nessa parte da igreja, esse tempo da igreja, nós não estamos vendo as glórias manifestadas de Cristo. Ele vai manifestar isso no milênio, aqui nesse mundo. Portanto, a igreja está oculta aqui. E fica muito mais fácil, então, entender, né, a sequência que é mencionada nesse capítulo. Embora se passasse, então, 2000 anos, 2027 anos, mais ou menos. Eu acho que a outra coisa importante também de entender é o versículo 10, não é? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, nós temos hoje no céu um acusador. Ele que nos acusa, ele que está
a todo tempo, né, reportando, acusando e instigando, assim como foi no livro de Jó, né? Porque isso eu falo não só do cristão, mas de todos. Ele é quem acusa. No livro de Jó nós vemos muito claramente isso. E nós podemos dizer que é atemporal, né? Porque o livro de Jó não menciona lei, não nos fala se realmente Jó viveu no tempo da lei ou antes. Me parece que foi antes, pelas coisas que estão escritas. Mas nós vemos que o acusador estava lá, naquele tempo, né, acusando e instigando e mostrando tudo o que havia na terra. E Deus, logicamente, não é que ele se influencia pela acusação do inimigo, mas ele usa essa astúcia para tratar com seus filhos, para tratar com seus servos. Então, ele usou aquela ocasião em que Satanás instigou a Deus para revelar algo que estava no profundo do ser de Jó. E por fim, Deus tinha o propósito de abençoar Jó muito mais ainda, o dobro do que ele já tinha de bênçãos. Mas primeiro ele teve que tratar com Jó. E aqui nós vemos também, da mesma forma, né, que esses que estarão na terra passarão também por grande tribulação antes de entrar nas bênçãos do milênio, do reino. Antes de eles entrarem, eles vão ter que passar por exercícios que revelam o seu interior diante de Deus, porque Deus vê o interior. E então eles chegam ao ponto então das suas confissões. Os israelitas, né, as 10 tribos, confessando sua culpa de idolatria que eles tiveram, e também os próprios judeus, que foram responsáveis, né, as 2 tribos, Judá e Benjamim, que foram responsáveis pela crucificação de Cristo, que é eles que estavam na terra, que foi em Judá, em Jerusalém, que tudo se deu. Ele então, esse remanescente dos judeus, né, instruídos pela palavra de Deus, que eles vão entender naquele tempo, por exemplo, Mateus 24, 25, eles vão entender as instruções que serão dadas a eles pelo Espírito Santo, de uma forma diferente do que é hoje. É bom mencionar, porque hoje o Espírito Santo habita no crente. Naqueles dias o Espírito Santo estará, como no Antigo Testamento, sobre os crentes, que são esse remanescente dos judeus, né, que vão realmente chegar ao ponto então de confessarem a sua culpa do sangue que foi derramado. Porque na crucificação do Senhor eles clamaram para si essa culpa, dizendo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E essa culpa, né, ficou suspensa, tá ainda aí. Eles estão, desde então, né, espalhados por todo mundo, muitas perseguições, já sofreram muito, mas ainda não foi tratado esse assunto. Aí, quando então, no final da grande tribulação, eles então reconhecem a culpa de sangue que eles tiveram pela crucificação de Cristo. Então aí Deus então trata de uma vez, né, com esse povo, esse remanescente e todos aqueles que creram no Evangelho do Reino, né, eles então, com esse arrependimento, Deus restaura-os e abençoa-os muito mais do que eles jamais tiveram. Porque embora desfrutaram de bênçãos, de promessas de Deus por alguns períodos curtos de tempo, todavia eles terão uma bênção muito maior inclusive do que o tempo de Salomão, porque eles realmente terão esses 1000 anos, né, de justiça reinando, e eles, Israel como um todo, como as 12 tribos, como cabeça das nações, e os gentios também se sujeitando, trazendo suas ofertas e sua adoração
por meio dos judeus a Deus. Então, isso será uma bênção muito grande na terra, maldição tirada, os animais, eles não serão mais agressivos como são hoje. Então, nós vemos que haverá uma perfeita paz decorrente da justiça reinando e uma bênção muito maior do que eles jamais tiveram. E assim como nos relata, né, essa história de Jó, que depois ele teve em dobro tudo o que ele tinha, menos os filhos, logicamente, porque os filhos eles vivem, então ele não podia receber os mesmos filhos de volta 2 vezes, porque eles já existiam, eles ainda continuavam existindo, vivos para Deus, como o Senhor fala, né? Deus é Deus de vivos, não de mortos. Então essa bênção está postergada, né? Mas ela virá para eles de uma forma muito mais que eles nem imaginam que será. E no versículo 11 que há essa referência, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A morte para eles vai ser uma vitória e não uma derrota. Normalmente a morte nos fala da derrota entre dois que pelejam, né? E o que perde é o que morre, mas aqui não, eles terão tanta força, tanto poder espiritual, que a morte para eles, eles são tidos como vencedores, que eles dão a vida para terem uma melhor ressurreição, por assim dizer, como nós vemos em Hebreus, e são martirizados então para terem a glória dos mártires. E isso então é maravilhoso ver que Satanás não tem mais o que fazer. O limite dele é a morte, mas Cristo não. A morte é apenas o princípio, é a ressurreição dos mortos, é o que Cristo tem para os que morrem. E aqueles que morrem como mártires por esse testemunho tão precioso que eles prestam, não dando valor à própria vida, mas pensando na vida dos outros, esses sim terão uma melhor ressurreição, né, como nos fala em Hebreus. E essa visão do que está por vir também é algo que o Senhor já falou no passado, né? Também voltando no versículo 19, só em conexão com isso que o Peixe está falando, versículo 19 do capítulo 11, ele fala da arca do seu concerto. No domingo passado, o irmão Robert ele comentou sobre esse concerto aqui, que na verdade será um novo concerto. Deus prometeu a Israel que Israel entraria na terra prometida. Isso ainda não se cumpriu, mas o concerto velho, o antigo, ele tornou-se velho. Então, só para a gente, lá em Mateus 26, versículo 28. 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Esse Novo Testamento é algo novo. E aí, se nós formos lá para Hebreus 8:13. Hebreus 8:13. Dizendo: novo concerto envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelheceu, perto está de acabar.
Então, tanto o Senhor Jesus como Paulo, né, escrevendo aqui em Hebreus, já mostrava, já dava sinais de que algo novo viria, né? Então, é precioso ver que o Senhor Deus, né, Ele não esquece das suas promessas e dos seus consertos, né? Mesmo que Ele renove, né, o que era velho, o que se torna novo torna-se melhor. Então, apesar de ser doloroso todo esse trajeto que o povo de Israel passou e ainda está passando, né? Mas o final vai ser de glória e conforme Ele prometeu lá no começo, Ele vai cumprir. E isso é um conforto para nós também, né? Por mais dificuldades que nós passamos, e muitas vezes nós passamos dificuldades por questões de própria indisciplina nossa, ou nossas vontades, o Senhor fala que Ele nos trata como pais, né? E toda essa correção que o povo de Israel está passando é para a correção deles, é disciplina, é exercício. Então, é um privilégio nós termos um Deus assim, que nos trata como filhos, né? De fato, é importante essa observação do novo concerto, porque o novo concerto é com a casa de Israel. Muitos pensam que esse novo concerto é com a igreja, mas a igreja não teve concerto velho para que agora tenha um novo concerto no sangue. Então, realmente no versículo de Hebreus, Hebreus 8, o versículo 13, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, esse velho concerto, né, o antigo concerto, a antiga aliança, como às vezes é mencionado, é estritamente com a casa de Israel. A igreja não faz parte desse novo concerto. E é mencionado em Coríntios 11, né, sobre aquilo que o Senhor fala, 11:23, né, sobre a ceia do Senhor e sobre o sangue. E ali está nos falando o sangue da nova aliança. Então não é o sangue da nova aliança com a igreja. É o sangue que foi derramado para a nova aliança com Israel, é o mesmo sangue que salva o crente, o cristão. Mas ele não está dizendo ali, Paulo, que há um concerto, um novo concerto com a igreja. Não, de maneira nenhuma se trata disso. O sangue é o mesmo, é o sangue do concerto, do novo concerto com Israel, mas a igreja não tem concerto. É a graça de Deus se manifestando e manifestando aquilo que estava oculto em Deus antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa. É um concerto com a casa de Israel que é mencionado, mas com a igreja não há novo concerto, porque ela não teve antigo e nem há concerto com a igreja. É a graça de Deus sendo revelada depois da morte de Cristo, depois do sangue derramado, e isso então são privilégios, né, da igreja, e não um concerto com a igreja. Nós podemos ler em 1 Coríntios 11, esse versículo que eu estou mencionando. No versículo 23, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
tomai, comei, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, o apóstolo Paulo, ele está mencionando aquilo que ele recebeu diretamente do Senhor, o que o Senhor disse naquela noite da instituição da ceia, depois de eles terem comemorado a Páscoa. Então, tudo que o Senhor disse, ele está mencionando aqui, que foi aquele dia da ceia e da Páscoa, que foi a última Páscoa, né, que o Senhor participou. Ele estava falando da sua aliança com Israel. A igreja não existia ainda. A igreja não é uma continuação de Israel. A igreja não existia. Então ele está contando que o que ele recebeu do Senhor e que o Senhor falou naquela noite que ele estava sendo traído. Então ele não está dizendo que havia uma aliança, né, com a igreja, muito menos uma nova aliança, porque a igreja não existia, não havia possibilidade de haver nova aliança. Então isso é importante, né, porque lendo assim um pouco por cima, dá a impressão de que a nova aliança com a igreja não, mas ele está simplesmente dizendo o que aconteceu naquele dia, e naquela noite que o Senhor estava sendo traído, e o que o Senhor disse, mas não está dizendo que a igreja tem uma aliança ou nova aliança com Deus, porque o sangue é o mesmo que da nova aliança com os judeus, e é o sangue que salva, que limpa o pecado, o sangue oferecido uma vez por todas, que tira o pecado do mundo, acabou com o problema do pecado, expiou os pecados com os crentes, os cristãos, mas não há aliança com a igreja. E esse é um dos maiores perigos que a gente pode incorrer, né, de querer misturar as coisas, né? Misturar o que era para o povo de Israel do que foi feito para a igreja. O mesmo erro que em Gálatas a gente vê o legalismo, né? O Senhor não permite isso, né, na verdade. Esse capítulo também nos apresenta, podemos dizer assim, a cartada final de Satanás. Nós temos aqui 4 características bem explícitas do diabo. A primeira é no versículo 4, que ele se apresenta como devorador. Ele queria devorar a criança, o filho. Depois nós vemos ele, no versículo 9, como enganador. Poder, como nos fala, de enganar todo mundo. Terceira característica, no versículo 10, como o acusador de nossos irmãos. E por fim, no versículo 13, como perseguidor. Dessas 4 características, 2 ele perde. Ele não consegue devorar o filho, e ele sendo derribado do céu, ele não consegue mais acusar os santos. Mas ele continua ainda com 2 características: o de enganador e de perseguidor. Nós vemos que o diabo vai, infelizmente, enganando todo mundo, fazer com que a maior parte do povo de Israel
se transforme em instrumento seu. Vai ser o ponto mais baixo que o povo de Israel vai se encontrar. E aqueles que não o apoiarem, não aceitarem, não se sujeitarem a ele, ao seu governo, não adorar a besta que ele vai fazer com que todo mundo adore, ele vai então perseguir de forma terrível. E às vezes nós podemos, aprendendo todas essas coisas, como sempre mencionamos, dar graças a Deus, porque nós, como parte da igreja, estamos livres disso. Mas, irmãos, não nos enganamos, porque ele continua com o poder de enganador. E ele quer atingir a nós ainda aqui. E uma das coisas que ele pode fazer e faz muito bem é colocar nos nossos corações um sono profundo, para que nós nos relaxemos, que nós possamos estar inertes, insensíveis, tanto ao Senhor como à sua palavra. Então isso é uma exortação muito forte para a igreja que ainda está nesse mundo, que deve de acordar do sono. Como nós vimos ontem, devemos estar na presença do Senhor, reconhecendo Ele como nosso Senhor, não como se não o conhecêssemos. Porque o diabo quer e tem feito grande estrago na igreja, como nós podemos ver em nosso próprio meio. Então nós vemos que tipo de pessoas nós devemos ser, atentos à pessoa de Cristo e à sua palavra, e um cooperando com o outro, porque dependemos um dos outros. Isso possa servir de encorajamento e ao mesmo tempo de exortação para cada um de nós, vista que o tempo se abrevia. Daí sim poderemos, quando estivermos face a face com o Senhor, desfrutar da sua presença perfeitamente. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.